Tensão na UFSC, após conflito com a polícia, grupo invade reitoria. Imagens mostram que alguns integrantes do movimento se exibem fumando maconha no local. Hoje pela manhã, equipes da imprensa foram impedidas de trabalhar. À tarde, uma audiência debateu a ação da polícia no combate às drogas dentro do campus. Em busca de provas, Polícia Civil ouve supostas vítimas do empresário suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 8 adolescentes no meio-oeste. Ele também prestou depoimento, mas negou as acusações. CPI dos Alvarás, relatório com a conclusão das investigações, foi entregue hoje na Câmara de Vereadores de Florianópolis. 2 pessoas foram denunciadas por improbidade administrativa. Após denúncias aqui no Band Cidade, o Ministério Público abre inquérito para investigar possíveis irregularidades no Hospital Regional de Araranguá. E no esporte, as informações dos confrontos de hoje à noite pelo hexagonal do Campeonato Catarinense. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Prestou depoimento hoje à tarde o empresário preso ontem à noite acusado de pedofilia. O homem já tinha passagens por abuso sexual e foi encaminhado ao presídio de Joaçaba. O depoimento de Vladimir Floriano Colombo durou cerca de 2 horas. Ele é acusado de abusar sexualmente de pelo menos 8 adolescentes que trabalhavam em 2 empresas dele. Ele confirma que o carro é dele, confirma que ele mandou os meninos a exame para tratar de doença infecto-contagiosa, confirma que foi a luzerna, confirma que os meninos trabalhavam na casa dele, confirma o local da prática sexual. No entanto, ele nega. 4 dos adolescentes já foram ouvidos e confirmaram manter relações sexuais com o acusado. Todos contaram que sofriam o abuso desde os 14 anos, sendo que alguns já completaram maioridade. As promessas do empresário eram garantir a permanência dos jovens no emprego, aumentos de salário e pagamento de quantias em dinheiro. Esta é a 3ª prisão do acusado pelo mesmo crime. Na casa dele, 2 armas, munição, além de exames de laboratório em nome dos garotos foram apreendidos. Os exames comprovaram que 5 dos adolescentes foram contaminados com sífilis, doença que o acusado é portador. Vladimir foi conduzido ao presídio regional de Joaçaba. Falso sequestro. Moradores de Lages estão sendo alvo dos golpistas. Em 2 dias, os bandidos tentaram fazer pelo menos 3 vítimas. O primeiro caso aconteceu no bairro Caravaggio. Um homem de 61 anos recebeu uma ligação de um golpista dizendo que estava com seus familiares. Eles exigiam dinheiro. Assustada, a vítima depositou R$7.000 em 2 contas distintas. Somente depois do depósito feito, o homem conseguiu contato com a família e descobriu que se tratava de um golpe. 2 horas depois, o trote é passado a uma mulher que conseguiu manter a calma e pedir orientação à polícia. Para não cair nesse tipo de golpe, é bastante importante que os pais, que as pessoas tenham conhecimento da rotina dos seus familiares e não entrem em pânico. Então, quando a pessoa recebe uma ligação desse tipo, ela até mesmo para que ela consiga averiguar se trata realmente de um sequestro ou se trata de um golpe. Outro caso aconteceu com Elaine. Os golpistas ligaram dizendo que estavam com familiares e seria preciso pagar pelo resgate. Tocou o telefone, 10 para meio-dia, a mãe atendeu. Aí era uma menina chorando, gritando que tinha sido pega, que eles tinham pegado ela. E ela achou que fosse ou a minha irmã ou a minha filhada, que tem o mesmo apelido de Fia, porque ela pedia pela Fia. Aí então eu peguei o telefone, porque minha mãe entrou em pânico. Aí era um cara, disse que tinha pego ela achando que era uma filha de um empresário, que não era para chamar a polícia, não era para falar para mais ninguém, que era para manter a calma, não sei o quê. Aí ele dizia se a gente queria uma prova viva. Ele colocava a guria de novo gritando aos prantos no telefone. Segundo a vítima, o choro e os gritos que ela ouvia na ligação pareciam ser de um familiar próximo. A mãe entrou em pânico. Se está só a mãe em casa, a mãe tinha entregado alguma coisa para eles. Somente neste ano, 4 casos foram registrados na cidade. De acordo com a polícia, as pessoas não devem ter medo de denunciar e pedir ajuda. Quando chega a informação para a polícia militar, a gente contabiliza e as informações que temos é que não ocorrem tanto esse tipo de golpe.
No entanto, falta a informação para a polícia, né? As pessoas, às vezes, até mesmo com vergonha de terem caído no golpe, ou até mesmo depois de ficarem sabendo que não se trata de um sequestro, acabam ficando aliviadas e não repassam essa informação. Mas para a gente, até mesmo para a gente repassar para a Polícia Civil e ser realizada uma investigação, não chega tanto essa informação. Tiroteio no cemitério. Um jovem foi morto após confronto com a polícia militar em Joinville. Ele e um comparsa fugiam com uma motocicleta roubada e dispararam contra a PM. A ação da polícia começou diante da atitude suspeita de dois jovens que estavam nessa moto. O veículo tinha registro de furto. Eles seguiam pela BR-101 e, ao perceber a aproximação da PM, fugiram em direção à zona norte de Joinville. Ao chegar próximo a esse cemitério, abandonaram a motocicleta e correram em direção aos túmulos. Na tentativa de fuga, um deles disparou contra os policiais da Companhia de Patrulhamento Tático, que revidou. Luiz Eduardo Frolich, de 19 anos, que segundo a polícia era o carona da moto e efetuou os disparos contra a PM, foi atingido no braço, no tórax e na cabeça. O atendimento médico chegou a ser acionado, mas ele não resistiu e morreu no local. A arma usada contra a PM foi encontrada no local. Um revólver calibre 38 com 3 munições. 2 delas deflagradas. Quando o policial, acaba se aproximando, obviamente ele faz a solicitação de parada, e ele utiliza, dentro das nossas, vamos dizer assim, da nossa conduta, o uso progressivo da força. A questão letal é o último ponto que nós queremos. O condutor da moto, Christian César Amaral Leite, que também tem 19 anos, foi detido e conduzido até a delegacia. Este foi o 4º confronto com a polícia que terminou com morte só nesse ano em Joinville. Todos os dias, praticamente, estamos retirando uma arma de fogo de circulação e, infelizmente, nesse ano é o 4º, com um deles, um policial militar nosso que estava de folga, então fecham 4 e também é motivo de preocupação, e isso nós temos passado sempre nas instruções dos nossos policiais para que ele use sempre o uso progressivo da força. E a seguir, prédio onde funciona o SAMU de Tubarão é interditado pela Vigilância Sanitária. Já em São Francisco do Sul, a unidade do SAMU deve ser devolvida ao Estado. Em Tubarão, no sul do estado, o prédio onde funciona o SAMU foi interditado pela Vigilância Sanitária. Mesmo sem o local ainda definido, hoje os materiais e equipamentos tiveram que ser retirados do imóvel. A população tentou impedir. Após uma vistoria no local onde funcionava provisoriamente, o SAMU foi interditado pela Vigilância Sanitária do município. Mofo nas paredes e um buraco de ar-condicionado teriam sido os pontos que mais chamaram a atenção dos fiscais. No local ficavam armazenados medicamentos. Tanto eu quanto o secretário Sorato fomos pegos de surpresa agora pela manhã com essa interdição. Se eles tivessem notificado pelo menos uma cópia mandada para a Gerência Regional de Saúde, nós já teríamos tomado providência antes que acontecesse isso. Isso não é irrevogável, a gente tem a avaliação disso, a avaliação que os nossos técnicos da vigilância tiveram foi por esse encaminhamento, mas é claro que a gente vai estar reavaliando isso e no interesse da população tubaronense, a gente vai tomar as melhores medidas. Com os móveis e materiais já dentro de um caminhão de mudanças, moradores de Tubarão resolveram impedir que o SAMU saísse do local, bloqueando a rua. Vim para cá e botei o carro aqui na frente do caminhão. Não podemos perder essa unidade da SAMU. A gente perde tudo aqui em Tubarão, gente. O local onde foi instalada a unidade do SAMU é alugado pelo governo do estado e as dificuldades para os profissionais são visíveis. Uma delas, a própria escadaria que dá acesso ao alojamento, que fica no 3º andar, o que atrapalha bastante quando se precisa de agilidade no atendimento de emergências. A outra é a própria rua, que está em obras. E conseguir chegar até a ambulância se torna um verdadeiro desafio para médicos e enfermeiros. Um vídeo gravado logo depois da instalação dos funcionários mostra que os profissionais chegaram a dormir em colchões no chão durante alguns dias. Mesmo assim, o gerente regional de saúde garante: o SAMU não sairá de Tubarão. A população precisa saber que realmente esse carro vai ficar aqui e não vai sair à base da nossa região.
Já o município de São Francisco do Sul, na região norte, deve devolver a unidade do SAMU ao estado. A decisão foi tomada depois de uma consulta aos conselheiros municipais de saúde. Implantada há 8 anos em São Francisco do Sul, a unidade básica do SAMU vai ser devolvida ao estado. O descontentamento com a central de regulação, a baixa média de atendimentos e uma exigência de incorporar enfermeiro foram os motivos que levaram a Secretaria de Saúde do município a tomar a decisão. Você tem uma equipe com um condutor e um técnico de enfermagem capacitado. Aí agora eles querem que você retire o técnico e coloque o enfermeiro padrão. A questão salarial de manter 4 equipes com enfermeiras 24 horas realmente dobraria o custo do SAMU. O que coisa que eu não vou investir num serviço que não está nos atendendo a contento. Uma surpresa para quem já precisou do atendimento. Eu tenho o caso do meu pai, que ele precisou do helicóptero, o helicóptero estava estragado, daí precisou do bombeiro, não deu, e teve que ir com o SAMU. Se não fosse o SAMU, eu acho que nem estaria hoje lá comigo lá. Assim, é uma balança, né? Tanto que a gente precisa tanto do bombeiro como do SAMU. O custo mensal do SAMU no município gira em torno de R$30 mil. Cerca de 12 mil são subsidiados pelo Ministério da Saúde. O município quer investir nos bombeiros voluntários. Para isso, deve doar uma ambulância para a corporação. A equipe, formada por 4 motoristas e 4 técnicos de enfermagem, deve ser aproveitada em outras estruturas da Secretaria de Saúde. A desativação do SAMU de São Francisco do Sul foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal de Saúde. O município aguarda agora a orientação do Estado para devolver a unidade básica de atendimento. Assim que a gente tiver as instruções de como fazer, vai ser feito. E a seguir, polêmica. A Prefeitura de Itajaí entra na justiça para impedir que uma cidade vizinha continue despejando lixo no aterro sanitário do município. Tem também futebol. A expectativa da rodada do hexagonal do Catarinense hoje à noite. A Prefeitura de Itajaí entrou com uma ação cautelar para que Balneário Camboriú não deposite mais o lixo no aterro sanitário da cidade. Os 2 municípios dividem o mesmo espaço há quase 15 anos. O impasse já é antigo, mas antes era tratado de forma administrativa e recentemente chegou ao âmbito judicial. O lixo produzido nas cidades de Balneário Camboriú e Itajaí é depositado no aterro sanitário do bairro Caianduba, que faz parte de Itajaí. Agora, a prefeitura a qual pertence o terreno quer que a cidade vizinha não deposite mais os dejetos no local ou pague uma taxa extra que possa servir no futuro para a construção de um novo aterro. Ela participa com um percentual de 48% e Itajaí com 52%. No entanto, foi o município de Itajaí que adquiriu esse terreno, né, e disponibilizou para a concessionária. Foi feita concessão lá em 2000. A prefeitura de Balneário Camboriú contesta e diz que o valor pago para a empresa que coleta o lixo nas 2 cidades já é suficiente para a compensação ambiental. Onde nós temos de forma reiterada, estamos dizendo que Balneário já arca em torno de R$5 milhões por ano, né, para a manutenção e operação do aterro, onde nós entendemos que a eventual compensação ambiental já está embutida nesses recursos financeiros repassados diretamente para a ambiental, a qual ganhou a licitação Itajaí para fazer a operação do sistema. De acordo com a promotoria do município de Balneário Camboriú, se realmente for necessário pagar essa compensação ambiental, quem pode acabar arcando com este custo é o contribuinte, por meio de um acréscimo na própria tarifa de lixo. Uma audiência para discutir a situação foi marcada para o dia 14 de abril. Até lá, o lixo produzido em Balneário Camboriú continua a ser depositado no aterro sanitário da cidade vizinha. A quinta-feira vai ter nevoeiros ao amanhecer, com sol entre nuvens no decorrer do período. No litoral e Vale do Itajaí, aumento de nebulosidade com chuva isolada. A temperatura mínima deve ficar em 11 graus na Serra e a máxima em 30 no litoral norte. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Na Grande Florianópolis, Sul e Oeste, máxima de 27 graus. E no Vale do Itajaí, mínima de 21 e máxima de 28 graus. E agora o futebol, rodada completa do hexagonal do Catarinense hoje à noite. Destaque para o duelo dos líderes da competição. Todos os jogos são às 8h30.
Marcílio Dias e Chapecoense, líder e vice-líder com 12 pontos, se enfrentam em Itajaí no estádio Doutor Hercílio Luz. Quem vencer assume a liderança isolada. O Verdão do Oeste, depois de algumas rodadas nas últimas posições, vive um bom momento e quer mostrar que é time de Série A. Já o Marinheiro tem a vantagem de jogar diante da torcida, mas depende de um tropeço do Avaí. Em Ibirama, o Atlético Lanterna, com apenas 3 pontos, tenta se reabilitar diante do Juventus, quinto colocado com 8 pontos. Um jogo em que só a vitória interessa para os dois nessa briga contra o rebaixamento. Na ressacada, o desafio do Avaí, terceiro na tabela com 10 pontos, é com o Brusque, que está na 4ª posição. O Leão da Ilha pode assumir a ponta do hexagonal em caso de um empate entre Marcílio A CPI dos Alvarás em Florianópolis denuncia 2 pessoas por improbidade administrativa. E ainda há confusão na UFSC. Alunos invadem a reitoria e alguns manifestantes fazem questão de aparecer nas imagens fumando maconha. É o seguinte. Desde o ano passado, a Câmara de Vereadores investiga a liberação de documentos na capital que ficou conhecida como a Farra de Alvarás. O primeiro relatório com a conclusão das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito foi apresentado hoje. A CPI investigou 150 alvarás expedidos em 2012, na gestão do ex-prefeito Dário Berger. A suspeita era de liberação sem parecer técnico. A comissão concluiu que apenas 27 estariam dentro da lei e que pode ter havido irregularidades nas atuações do ex-secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Carlos Ferreira Hauen, e do ex-secretário adjunto Fábio Hitzmann. A CPI também elaborou um documento com 13 sugestões à Prefeitura, dentre elas a realização de concurso público para suprir a deficiência por especialistas atuando no município, além de um prazo padrão de 120 dias para análise e 72 horas para a expedição dos alvarás, evitando assim a pressa ou a demora na liberação do documento. O objetivo é melhorar a forma com que os alvarás em Florianópolis são concedidos. O relator, vereador Pedro de Assis Silvestre, sugeriu ainda uma força-tarefa da Prefeitura para zerar os pedidos acumulados, além de não aceitar novas demandas num prazo de 180 dias. A CPI, que teve 12 assinaturas na Câmara, previa a participação de 7 vereadores, mas apenas 4 atuaram nas investigações. Mesmo assim, o resultado foi considerado positivo. Nós estamos solicitando ao Ministério Público que analise. Infelizmente, nós não tivemos todo o material que solicitamos ao Poder Executivo. Para o presidente da CPI, vereador Afrânio Bopré, houve dificuldades nos depoimentos e checagem de informações. Foram 11 pedidos de documentos não respondidos pela Prefeitura. Agora, o relatório será enviado aos gabinetes dos 23 vereadores, que terão uma semana para fazer sugestões. O prazo final de entrega é 5 de abril. Os municípios deveriam todos ter uma CPI que fizesse esse tipo de atuação. Investigação na Justiça. Após denúncias veiculadas aqui no Band Cidade, o Ministério Público abriu inquérito para apurar possíveis irregularidades no Hospital Regional de Araranguá. No inquérito civil, o Ministério Público destaca alguns itens a serem esclarecidos sobre o Hospital Regional de Araranguá, no sul do estado. As preocupações do órgão dizem respeito ao controle de infecções na unidade, as reclamações quanto a irregularidades e má prestação de serviços do hospital, demora da liberação do corpo de um paciente que veio a óbito na unidade e denúncia de demissão de funcionários da região que estariam sendo substituídos por profissionais de São Paulo. Casos que beiram o absurdo, né? Especialmente relacionados ao controle de infecção hospitalar dentro do hospital. A comunidade de Araranguá, né, a gente percebe tanto pelas vindas aqui na promotoria como pelas notícias dos jornais, elas estão precisando elas necessitam de respostas e o Ministério Público, como defensor da sociedade, estará ao lado dela para que essas respostas efetivamente venham à tona e sejam bastante esclarecedoras a ponto de nos dar por satisfeito. Do contrário, tomaremos as medidas adequadas para resolver as questões. As denúncias de irregularidades no Hospital Regional de Araranguá vieram à tona no Band Cidade, no final do mês passado. Além da suspeita de superfaturamento na aquisição de materiais, ex-funcionários da instituição
relataram a falta de higiene no local. Com moscas, mas com outros insetos, moscas também, que são, a presença da miase e alguns pacientes que são das larvas das moscas. Tu presenciou isso nos pacientes? Sim, não só presenciei, mas como comuniquei também a chefia imediata. Logo após a gente estar comentando e alertando das coisas acontecidas, eles deram a rescisão do meu contrato. Um familiar de uma senhora que veio a óbito relatou também que larvas de mosca haviam sido encontradas no corpo da paciente. Minha mãe veio a óbito, comida por bicho, por dentro. A pneumonia matou ela. Quem matou ela foi os bichos. Uma comissão formada por vereadores de Araranguá foi à Assembleia Legislativa solicitar a abertura de uma CPI para investigar as denúncias. E em relação à questão do requerimento de CPI, foi feito um pedido de vistas pelo deputado Antônio Aguiar do PMDB. O mais importante de tudo isso é que, pela fala dos deputados, independentemente se for a CPI ou não, as contas do Hospital Regional de Araranguá, ou seja, o repasse que o Estado transfere mensalmente para a SPDM para administrar o Hospital Regional, eles terão que ser avaliados, terão que ser verificados. Estudantes continuam ocupando a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Durante a tarde, uma audiência pública foi feita com alunos, reitoria e representantes de sindicatos. O clima foi de tensão durante todo o dia. Os manifestantes estão há quase 24 horas ocupando a reitoria. O local está cercado com pedaços de madeira e faixas. Alguns alunos tentam evitar o trabalho da imprensa. Parte dos manifestantes quer a punição dos policiais responsáveis pela operação e diz que só deixa o local depois que a direção da universidade assinar um documento proibindo a entrada da polícia no campus. Hoje à tarde foi realizada uma audiência pública. Uma série de pequenos mal-entendidos que poderiam ter sido mediados no conflito ou com melhor preparo das forças de segurança da UFSC não chegaria a esse ponto. Maconha pode ser uma droga leve, mas é uma droga ilegal. Eu acho que a polícia deve estar acompanhando. Em nota, a reitoria criticou a ação da polícia e diz que negocia com os alunos. Já o delegado da Polícia Federal garante que tudo aconteceu dentro da legalidade. A Polícia Federal usou os meios legítimos, fazendo uso moderado da força para reprimir a conduta criminosa que estava acontecendo. A OAB de Santa Catarina concorda com o delegado de polícia que a ação foi dentro da legalidade. A Comissão de Direitos Humanos explica que a Polícia Federal pode entrar na UFSC sem autorização, mas afirma que o termo circunstanciado poderia ter sido feito no local e evitado o confronto. Ela não diz que esse termo tem que ser na delegacia ou em qualquer outro lugar. E se acredita que se o delegado tivesse acedido a essa proposta, que era uma proposta conciliatória, o desfecho teria sido outro. A confusão aconteceu ontem à tarde, depois que policiais federais à paisana entraram no campus e prenderam um aluno com uma pequena porção de maconha. Cerca de 300 estudantes se revoltaram com a ação, cercaram o carro da polícia pedindo que ele fosse liberado. A tropa de choque da Polícia Militar foi chamada para dar apoio aos policiais federais e houve confronto. O confronto aconteceu aqui. O local é conhecido como Bosque e pertence à Universidade Federal de Santa Catarina. Costuma atrair alunos e moradores usuários de droga. Já houve registros de estupro e assaltos. Perto daqui tem uma escola onde estudam diversas crianças. Elas saíam da aula quando a confusão iniciou. Em nota agora à tarde, a Polícia Federal afirmou que no dia 29 de agosto de 2013, a reitora da Universidade Federal procurou a Polícia Federal solicitando providências do órgão para reprimir o tráfico de drogas no ambiente universitário, resultando em um inquérito que deflagrou a operação de ontem. A nota reafirma que todas as ações tomadas dentro da legalidade e que vai instaurar um novo inquérito para investigar novos crimes além do tráfico de drogas, como a destruição de uma viatura da instituição e a de um veículo da UFSC. O ferimento causado a 2 policiais federais e a 2 policiais militares e a destruição de câmeras do circuito interno. Já a Universidade Federal de Santa Catarina, em nota de repúdio, voltou a condenar a ação da polícia. A reitoria confirmou a reunião mencionada pela Polícia Federal, mas ressalva que solicitou que as abordagens policiais de combate ao consumo e ao tráfico de drogas fossem feitas apenas do lado de fora do campus. Ainda sobre o caso, o Ministério da Educação solicitou ao Ministério da Justiça esclarecimentos sobre o confronto.
E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.